Pai, novamente queremos entender melhor a Tua Palavra. Obrigado por abençoar cada estudo e pedimos que o Senhor abençoe esse também. Obrigado, Pai, que o Senhor está nos guiando pelas Escrituras e que temos essas Escrituras para nos ajudar. Eu peço toda essa ajuda em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos na terceira página da apostila sobre a antropologia bíblica e no segundo ponto aqui, a parte material do homem. Nós vamos falar sobre a parte material do homem e a parte imaterial do homem. E estamos aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 7, de novo. E nós vamos começar aqui com a estrutura do corpo. Se você estudar muito a teologia sistemática, ou seja, lendo os vários textos escritos por vários teólogos, você vai ver que a organização de cada um é um pouco diferente. Então, há um texto que eu gosto muito, que eu recomendo, que tem parte desse curso, se vocês quiserem ganhar crédito para o diploma, que é do Paul Enns, Manual de Teologia Moody. E eu usei muito a estrutura do livro dele para fazer essas notas aqui. Eu coloquei outras coisas que eu acho importantes e outras coisas eu tirei, não acho muito importante para a nossa aula. Nossa aula não é de mestrado, mas algo mais simples. E nós estamos querendo entender agora a estrutura do corpo, a estrutura do corpo. Deus nos criou não como um espírito, mas como algo visível, ou seja, como a apostila diz aqui, algo material. Imaterial quer dizer sem corpo. Material é o corpo, ok? Então, vamos ler novamente Gênesis 2:7. Diz aqui: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então aqui tem três coisas na apostila. O corpo foi formado do pó da terra. A palavra Adão quer dizer terra, ok? Então você é somente pó. Esse você. E nós sabemos que quando você morrer, você vai voltar a ser pó, né? E existe uma fazenda de corpos mortos no estado americano de Tennessee, onde fica a nossa igreja, e você pode permitir que depois da sua morte eles levem seu corpo para esse lugar. Eles vão analisar a maneira da sua morte, né? Eles usam esse tipo de coisa para pesquisar certas coisas. Daí, quando alguém morre, eles podem comparar o corpo daquela pessoa com os corpos naquela fazenda para determinar como você morreu, se for acidente ou crime, etc. Eu vi uns vídeos sobre esse lugar e é nojento. Eles às vezes deixam inseto infestar, outras vezes não. Eles mexem com água e fogo e outras coisas, né? Tentando entender isso. Mas nenhum corpo permanece lindo. Não. A pessoa mais linda no mundo se torna a coisa mais feia em pouco tempo, em dias. E nós somos pó animado. Segunda coisa aqui, o corpo foi dado vida por Deus. Então, Ele formou você. Eu na minha imaginação, eu vejo uma forma humana e Deus soprou. A Bíblia diz aqui, soprou em suas narinas o fôlego da vida, ok? Então, naquele instante, algo aconteceu, porque diz aqui, a terceira coisa, o corpo animado por Deus se tornou alma vivente. E nós podemos dizer aqui, o homem foi feito alma vivente. A palavra vida e a palavra alma, em versículo 7, são a palavra hebraica nefesh. Nefesh. E você vai encontrar muito essa palavra na Bíblia, no hebraico, no Velho Testamento, nefesh. E a tradução às vezes no português é vida, outras vezes é alma, mas você vai encontrar muito isso.
E é algo que a gente tem que entender, mas Deus, aqui nesse versículo, pelo contexto desse versículo aqui, não deu alma para o homem, mas fez que o homem fosse alma vivente. Em outras passagens, nós vamos ver que o homem é espírito, alma e corpo. Nós vamos ver isso. Mas aqui, pelo contexto, aqui, essa alma é a natureza do homem, não simplesmente uma parte do homem, é a vida do homem, porque Deus soprou e a vida da carne. Olha aqui, Levítico 17, 11, Gênesis, Êxodo, Levítico 17, 11. Aqui diz, porque a vida da carne está no sangue. Muitos anos atrás, o primeiro presidente dos Estados Unidos morreu, George Washington. E entendemos que ele morreu porque faltou sangue. Faltou sangue porque, pelas crenças da época, o sangue estava com doença. Então, se você tirar sangue, você vai tirar a doença e a pessoa vai poder viver. Na verdade, a Bíblia diz aqui, a vida da carne está no sangue. Ele morreu porque não tinha sangue. Eles mataram o nosso primeiro presidente nos Estados Unidos, algo triste. Ele era um ótimo presidente. Isso é triste que aconteceu. A Bíblia já falou, não, a vida está no sangue, ok? A vida está no sangue. E o interessante, Deus soprou nas narinas do homem o quê? Oxigênio. O que seu sangue passa para os órgãos do seu corpo? Oxigênio. Então você vê que cientificamente estamos descobrindo esse tipo de coisa hoje, que Deus já mostrou na Bíblia. A Bíblia não é um livro científico, mas quando se trata de ciência, fala a verdade, explica a verdade. Então, o corpo é composto de elementos da terra, como nós sabemos, cálcio, ferro e outras coisas. E o sangue leva o oxigênio, fôlego da vida, para as partes do corpo. Então, como nós entendemos hoje, a Bíblia já explicou. Nós temos uma explicação mais científica, mas a Bíblia já falou, já explicou para nós. E o homem também não é somente assim vivo, mas ele é mortal. Gênesis 3, 22 diz, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. E o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Então Deus disse, o homem vai ser mortal. Pelo que eu entendo aqui, e vocês podem corrigir a minha teologia, Deus criou o homem mortal. Ele não é mortal por pecar. Ele foi separado da árvore da vida por pecar. Mas diz aqui que ele precisava da árvore da vida. Então eu fui criado não independente de Deus, mas dependente de Deus. Antes de pecar eu dependia de Deus, eu precisava dele. Então somos mortais. Mas, pela graça de Deus, na nossa salvação, nós vamos ressuscitar, nós vamos ser glorificados. E aqui diz, em 1 Coríntios 15, 44, e esse capítulo inteiro é muito bom, fala muito sobre a ressurreição. Mas diz aqui, semeie-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. A corpo natural, há também corpo espiritual. Nós entendemos, e você pode ler o livro de Romanos, capítulo 8 e outras passagens, esse corpo aqui é mortal, esse corpo aqui vai morrer, você nasce já morrendo, já morto espiritualmente, mas seu corpo está morrendo também. Eles falam que, por exemplo, essa camada de pele que a pessoa vê já está morta, né? O que está embaixo está viva, mas essa, o que todo mundo vê,
já é morta. E nós estamos morrendo. Nós entendemos que há certas células e coisas no corpo, por exemplo, as células que criam como se fala isso? Os dentes, segundo os dentes que vocês têm, eu não sei falar isso no português, mas tem primeiro os dentes e o segundo, eu não sei, mas sei lá. Então, mas existem células, vocês entendem o que estou falando? Como que é? Permanente. Não, é só isso que vocês falam? Obrigado, a esposa do dentista pode explicar isso para mim. Pois é. Mas então, existem células que criam esses dentes permanentes, mas bem depois essas coisas morrem, não funcionam mais. E seu corpo vai morrendo, você vai perdendo certas coisas, e a sua visão e outras coisas. A Bíblia fala sobre isso no Eclesiastes, como o corpo vai morrendo. Somos mortais, nós vamos morrer, mas a Bíblia diz que esse corpo, esse mesmo corpo, vai ser glorificado, transformado de um corpo mortal para um corpo imortal, que não vai morrer. Eu acho muito bom isso, porque eu quero passar a eternidade com Jesus, e não como somente um espírito, mas com corpo. E ele vai ter corpo, ele se fez carne, habitou conosco, segundo João capítulo 1, e lá no céu, muitos entendem, nós não vamos ver Deus, nós vamos ver Jesus, que é Deus sim, mas Jesus é Deus homem, ele é homem também, e nós vamos ver ele no trono. Eu não consigo explicar isso, mas somos corpos, ele tem corpo, e nós vamos estar com ele, passando tempo com ele, assim. Eu acho muito interessante. Mas então, esse corpo, vamos entender isso. Tem certas posições concernentes ao propósito do corpo. Uma posição, ou crença, ou teoria que pessoas têm, é o seguinte: as pessoas falam, o corpo é a prisão da alma. Alguém já ouviu falar essa ideia? O corpo é a prisão da alma. Essa doutrina se encontra na filosofia, ou na religião dos gnósticos, e há muita coisa que você pode estudar sobre esse grupo que surgiu nos dias dos apóstolos. Eles lidam com isso. Pode ler o livro de Colossenses na Bíblia, que lida com essa falsa doutrina, mas eles dizem que o material é mau, o imaterial não é mau. Então, seu espírito, sua alma, dentro do corpo, está preso. E seu corpo é uma prisão para sua parte imaterial, seu corpo, sua alma. Muitos filósofos acreditavam nisso. Tem aqui o nome de Platão. E também há duas reações. Se você acreditar que por dentro de você é um ser bom, preso por causa do seu corpo, então você vai querer lidar com esse problema. E há duas reações que aconteciam, pelo menos, e hoje em dia, se você tiver a mesma doutrina. Primeira reação é asceticismo, a negação dos desejos da carne para liberar a alma. Então a pessoa acredita, bom, se esse corpo é uma prisão, é melhor eu matar os desejos, eu vou me negar, eu vou, por exemplo, construir uma coluna, eu vou morar em cima da coluna, todo desejo que existe, eu vou me mortificar, não vou. E as pessoas que faziam isso, ficavam lá em cima, as pessoas levavam comida para essas pessoas. Você pode imaginar, decidindo morar em cima de uma coluna, afastado de tudo e de todos, para tentar mortificar. Existem outros monges e pessoas com essa ideia de precisar mortificar o corpo, porque o corpo é um problema, e você não vai querer se casar, você não vai querer comer comida boa, você não vai querer, porque essas coisas são do corpo, e você quer liberar o espírito dentro de você. Então também existe o outro extremo dessa reação, outra reação, um extremo, hedonismo. Essa ideia, então, estou com esse corpo não presta, não tem valor, é algo que vai precisar morrer, então eu posso fazer o que eu quero com esse corpo. Então, a lascívia e libertinagem, porque o corpo não tem valor, então eu vou para o bar, boate, eu vou para esse lugar, aquele lugar, vou passar toda a noite com
prostituta, vou beber, vou fumar, vou usar droga, vou fazer de qualquer coisa, não importa. Se eu quiser machucar meu corpo, não importa. Se eu quiser, sei lá, vou fazer. Hedonismo, algo muito feio. Tem gente que faz isso que nem acredita que o corpo é a prisão da alma, mas pessoas faziam isso, dizendo, então esse corpo não tem valor nenhum, vou estragar ele então, fazendo o que eu quero. Infelizmente existe isso. Existe outra posição, a posição evolucionária. Essa posição, que eu já enfatizei muito nessa aula, nesse curso, mas posição evolucionária, que eles dizem o seguinte: o corpo é a única parte do homem. O corpo é a única parte do homem. Então, nega a existência imaterial. A alma não existe, o espírito não existe. Eu falo para a pessoa, se você morresse hoje, sabe para onde iria? E a pessoa fala, para a terra. Meu corpo vai ficar na terra. Não vou existir mais. E fala assim, daquele jeito, bem frio assim. Eu não sei se a pessoa quer me perturbar, não me perturba nada. Não é minha crença. Mas que crença triste, que você não tem propósito, você não tem nada dentro de você, você é simplesmente produto de processos do seu organismo, do seu cérebro, do seu corpo, e um dia você vai enfraquecer, você vai morrer e você não vai existir mais. E essa ideia promove o hedonismo. Muita coisa que acontece hoje em dia, na geração de hoje em dia, é por causa dessa posição, que você não tem valor, você não tem propósito. Então, se você quiser gastar sua vida em coisas desse mundo, não importa, porque você não vai existir depois. Você não tem alma que vai para Deus. Você pode, se você quiser matar, roubar, falar mal de alguém, ir para o bar, beber, fumar, não importa, vai! Fica à vontade! O que deixe você feliz, você tem que fazer. Você tem uma vida só, você não vai voltar para cá. Você não tem alma, você não vai ressuscitar. Essa é a ideia de hoje em dia. Eu vejo isso destruindo. Eu estava lendo uns artigos recentemente, tentando pesquisar coisas, e é incrível. Você pode ler sobre o que as pessoas ensinam sobre psicologia, etc. E você pode fazer isso, pode fazer aquilo. E não tendo moral nenhum. E eles até estão julgando ciência, porque há certas coisas, você pode fisicamente fazer, mas é muito provável que você vai ficar com uma doença por fazer essas coisas. Você vai estragar seu corpo. Eles querem ignorar essas coisas, porque não querem acreditar que Deus existe. E então o sobrenatural não existe. E a parte material do homem não existe. Você é simplesmente o produto de processos naturais. E você vai morrer. Então, hedonismo é o alvo. Faça o que quiser. Terceira posição é a posição bíblica. E nós falamos o seguinte: o corpo é o parceiro da alma. Vamos ver umas passagens aqui. Vamos para Filipenses, capítulo 1 no Novo Testamento. Filipenses 1, 20. E aqui a Bíblia diz: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre agradecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Então nós entendemos que o corpo é para glorificar a Deus no mundo físico. Então, Pedro fala que o corpo é o tabernáculo ou a tenda dele. Deus me deu para glorificar a Deus. Eu tenho esse corpo, eu tenho o uso desse corpo nessa vida. Então, o que eu faço com esse corpo é para glorificar a Deus. E vamos entender isso, irmãos, precisamos entender. Deus não me deu meu corpo para enfatizar a minha própria beleza. Alguém fala, mas pastor, o senhor não tem beleza. Tudo bem, mas se tivesse beleza, não me deu para glorificar a minha beleza. Me deu o meu corpo como um vaso
para eu glorificar a Deus. Este é o alvo. Eu devo tomar conta do meu corpo, sim. Como a Fabiana fala, eu não posso beber Coca-Cola, porque esse corpo é de Deus, né? E olha, precisamos tomar conta mesmo. Nós não podemos estragar com qualquer coisa. Mas é meu corpo. Como essas mulheres falam sobre o bebê. Aquele bebê não é seu corpo. Porque aquele que é bebê nasce com a idade de bebê, não nasce com sua idade. Então, com certeza, não é seu corpo. É outro corpo. Não é seu. Se fosse seu, teria a mesma idade, mas não tem. É outro. É outro. E nós precisamos entender, esse meu corpo, preciso tomar conta do meu corpo. E aquele bebê que vai nascer tem seu corpo para glorificar a Deus. E precisamos proteger aquele bebê também. Vamos para 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Diz, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Ele está pregando aqui contra a fornicação, tudo que provoca a fornicação, tudo que é a prática da fornicação, esse tipo de coisa. Mas ele diz aqui, o corpo não é para isso, não é? Há certos limites e precisamos entender. Então, o corpo é o templo de Deus. O corpo não é templo de Deus para o descrente, porque o descrente não tem o Espírito. Mas eu tenho ele, eu sou salvo. Então, meu corpo é o templo dele. Sabe como a gente está querendo melhorar esse templo aqui? Há muito mais que precisamos fazer, muito mais. Por quê? Porque a gente quer mostrar quem nós somos? Não, porque é o templo dele. Então, queremos pintar e está demorando. Queremos rebocar, está demorando. Tá, mas a gente quer. Gostaríamos de colocar cerâmica e outras coisas aqui, porque é o templo dele. E com o meu corpo, que é o templo de Deus, eu não quero colocar no meu corpo tatuagem. Eu não quero fazer coisas que vão estragar o meu corpo. Eu não quero... mas é meu corpo. Não é meu corpo, é o templo do Espírito de Deus. Então, o que eu faço com o meu corpo, devo honrar ele em vez de mim, porque é o templo dele. Vamos agora para Romanos 12, versículo 1. A Bíblia diz aqui, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então é para a gente apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo. Não sacrifício, Deus não está ensinando, você deve se matar para me honrar. É sacrifício vivo. A ideia é que eu estou vivo, mas eu vou morrer para as paixões do meu corpo, eu vou deixar Deus controlar o meu corpo. Ele é o mestre, Ele é o Senhor do meu corpo. Então o corpo precisa se submeter a Deus. E eu sei que eu tenho desejos. Às vezes, quando a gente precisa explicar isso para crianças, eu não falo as coisas que eu falaria para adultos. Eu acho que vocês estão entendendo. Mas você pode enfatizar de outra forma. Por exemplo, a criança está com fome, quer comer algo. E às vezes não deve comer. Então você pode explicar, às vezes não é para você comer, você tem que esperar. Eu sei que seu corpo está falando, eu quero comer, mas você tem que controlar, falar, hoje eu não vou, agora eu não vou comer, vou esperar um pouco. Mas eu quero isso. Controle o seu corpo. E com o tempo, a criança que sabe se controlar na questão de comida, vai poder também aprender outras coisas sobre outros aspectos do corpo que precisam ser controlados. Precisamos entender isso, mas o corpo é para ser submisso a Deus. Ele fala isso aqui em Romanos 12. Agora vamos para 2 Coríntios 5. Às vezes criança fala, eu quero. E o pai fala, mas eu não vou te dar agora. Alguém fala, deixa ele, deixa. Não, por favor, não. O corpo precisa aprender a ser submisso. E se o pai falar para a criança, não, todo mundo deve apoiar o pai. Porque o pai está ensinando disciplina para a criança e para o corpo da criança. O problema hoje em dia é que temos uma geração de adultos que não aceitam a palavra não. Sabe por que existe estupro hoje em dia?
por causa disso. Não aceita a palavra não. E muitos outros pecados existem hoje. Pessoas são desse tamanho, porque não aceitam isso. Não estou dizendo que todo mundo tem pessoa que tem doença e não consegue. Estou falando sobre a pessoa que não consegue se controlar. A pessoa não consegue se controlar, fica bebendo, usando drogas, fumando, porque nunca aprendeu a falar não para os desejos do corpo. E nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Aqui, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Não é interessante isso? Ele fala sobre o corpo. Então, seu corpo é um veículo para essa prova. Deus deu para você. Você entra nesse corpo, vamos dizer, como se fosse um carro, e você vai andando. E o que você faz, onde você vai, etc. Deus está vendo, está observando. Ele vai julgar no tribunal de Cristo, que aqui está falando sobre o tribunal de Cristo, onde o cristão vai. Então, o uso do corpo será julgado. É como, por exemplo, a arma que alguém recebe nas Forças Armadas. O governo passa a arma, o soldado toma conta da arma, mas no fim ele devolve a arma para as Forças Armadas. Ele não fica com aquela arma. Ele tem que tomar conta daquela arma. Deus nos deu nosso corpo e nós precisamos usar esse corpo, mas é dele. E nós precisamos usar da forma que Ele quer, agradando a Ele. Então, essa ideia do corpo, essa posição bíblica, o corpo é o parceiro da alma. Agora vamos para a parte imaterial do homem. E segundo o registro das Escrituras, Deus, um espírito, sem corpo físico, fez o homem físico na imagem dele. E podemos para Gênesis capítulo 1, 26. Se vocês quiserem ler essas passagens que eu coloquei aqui, tudo bem. Mas vamos para Gênesis 1, 26. Diz aqui: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, aqui Deus criou o homem, nós sabemos disso, e lhe deu um corpo, que já notamos em Gênesis 2:7, o homem sendo do pó da terra. Mas nós somos feitos, como ele diz aqui, em versículos 26 e 27, na semelhança e na imagem de Deus. Então, eu não sou simplesmente espírito, sou corpo, mas sou feito na semelhança de Deus. O corpo físico representa essa semelhança por ser ereto, com braços complexos em pleno funcionamento, mas principalmente é a parte imaterial do homem que o separa dos outros seres viventes. Você pode se comparar com bichos, e tem bicho que anda assim, ou como cachorro, né? E se você tiver um bicho bem assim, bem ereto assim, você percebe que não tem braço que funciona como o braço da gente, dos homens, né? Somos diferentes, é para a gente ter domínio, somos feitos na imagem de Deus. Mas não é somente o corpo que representa essa semelhança, é a parte imaterial, a parte invisível do homem. Por exemplo, aqui na apostila, a nossa personalidade. Eu já lidei várias vezes com isso nessas aulas, mas a autoconsciência do homem. O homem consegue perceber a sua existência. Deixa eu fazer uma pergunta. Se você sabe que você existe, levanta a sua mão. Você sabe que você existe, levanta a mão. Você acha que eu poderia ver um cachorro levantando a mão também? Não sabe que existe. Existe, mas sabe o que o cachorro sabe? Ele sabe que ele quer comer, quer beber, quer dormir, quer brincar, né? E esse tipo de coisa.
mas não está pensando sobre a existência. Mas você tem isso, porque Deus tem isso, e você foi feito na semelhança dele. Não é interessante como Deus criou a gente? Agora, a autodeterminação. Você consegue tomar decisões além dos seus instintos. Quem decidiu vir para o estudo bíblico hoje à noite, levanta a mão. Você decidiu? Muito bem, e obrigado. Isso é bom para mim, né? Espero que seja bom para vocês também. Você decidiu, não, eu vou fazer isso, né? E o cachorro ou gato opera mais com instintos. Eu sei que existem certos animais pouco mais inteligentes que fazem certas coisas. Eu me lembro que eu vi um tipo de macaco no zoológico e pegou um pedaço de madeira e estava passando em outra madeira, estava tirando parte da madeira, estava brincando, né? E às vezes eu vejo, por exemplo, golfinho, acho que vocês falam no português, brincando, mas não é nada muitíssimo inteligente. Eu sei que você pode treinar um animal, fazer algo aqui ou ali, mas tem um limite. Ninguém vai chamar animal para ser secretária, outra coisa. Não vai acontecer. E se você fizer isso, você é diferente. Vou falar para você. Você não vai fazer isso, não. É animal. Você tem autodeterminação. Você consegue estudar. Você consegue aprender coisas. Você consegue se desenvolver. Você é muito diferente. E, consequentemente, você recebeu domínio sobre a terra e o dever de lavrá-la. O animal não faz isso. O animal vive. E vive, faz o que faz, né? Formiga, faz o que faz, sempre faz a mesma coisa, né? Você também é um ser espiritual. O homem é espírito como Deus é espírito. Existem atributos essenciais, você tem razão. Quem, às vezes, eu prego ou ensino algo e você, em vez de simplesmente engolir, você para processar, para entender o que é que eu estou falando, levanta a mão. Razão, você está pensando. Eu sei que eu sou um ser humano, eu não exijo que você acredite em tudo que eu falo, eu quero que você acredite, mas eu quero falar a verdade. Então, se eu não falar a verdade, é melhor você tentar processar o que eu estou falando, e você tem essa capacidade. Mas cachorro não tem. Você tem consciência, ou seja, você discerne entre o bem e o mal. Você tem vontade, né? Não é somente instinto, né? Você quer fazer certas coisas. Você pensa, olha, eu gostaria de ir para os Estados Unidos, né? Você está pensando sobre aquilo. Eu nunca encontrei girafa que falou para mim, eu quero visitar outro país. Não acontece, não? Você tem comunhão, capacidade de interagir com Deus. O animal não faz isso, mas você consegue fazer isso se você é salvo pelo Espírito que Ele dá para você, na verdade dá nova vida para seu Espírito através do Espírito de Deus. E também você tem natureza moral. Pela criação, o homem era justo, pelo pecado, o homem é injusto, e pela salvação, o homem é justificado, ok? Então, quando Deus criou Adão, Adão era justo, não tinha pecado, não estava pecando, nem queria pecar. Mas Deus permitiu Satanás entrar e o homem o quê? O homem caiu. Nós vamos estudar mais isso. Ele se tornou injusto, ok? Essa é a moralidade do homem. E daí tem a salvação. O homem é justificado. Eu sou justo, mas não por causa da minha justiça. Eu sou justo porque eu sou justificado, ou seja, sou feito justo, ok? Mas eu não tenho justiça em mim. A justiça que eu tenho, a Bíblia diz, é trapo da imundícia. Não tem valor nenhum diante de Deus. Então eu sou justificado. E marcamos essas passagens aqui. Vocês podem ler em outra hora. Vamos continuar. Origem da parte imaterial do homem. Eu estava estudando isso, irmãos, e aqui fica meio complicado por causa da salvação. De onde veio a parte imaterial de você? Sua alma, seu espírito. De onde veio?
né? E tem certas ideias. Por exemplo, tem a teoria da pré-existência. Quem acredita que sua alma existia antes da sua concepção, tipo, antes de existir no útero da sua mãe, sua alma já existia. Quem acredita nisso? Alguém? Levanta a mão. Alguém? Ninguém? Tem certeza? Quem não sabe? Levanta a mão. Não sabe? Não, tudo bem. Tudo bem. Quem acredita que sua alma começou a existir no momento que você começou a existir no útero da sua mãe? Levanta a mão. Acredita nisso? Interessante. Quem acha que sua alma começou a existir no momento que você nasceu? Levanta a mão. Alguém? Assim? Você? Tudo bem? Interessante. Você ter loguinho. Mas, então, e daí você tem que pensar sobre essas coisas. Vamos ver aqui. Fica meio complexo aqui. Estamos entrando na parte mais profunda da aula hoje à noite, ok? Eu não tenho muito tempo. Vamos ver aqui. Teoria da pré-existência. Ensino. A alma ou o espírito humano existia antes da criação do corpo. Mas por causa do pecado, foi enviado para habitar em corpo humano. Então a ideia é que você pecou antes de nascer, e daí Deus mandou você para um corpo humano, ok? E o hinduísmo ensina isso, claro, tem o quê? A reencarnação, que ensina isso. O espiritismo ensina essa ideia, que você existia antes, né? E quem sabe, né? Filósofos gregos como Platão e Filo acreditavam nisto. Teólogos como Orígenes, e Orígenes tinha várias coisas erradas nos ensinos dele, mas ele acreditava. Mormonismo, que não tem aqui na nossa cidade, que me deixa muito feliz, mas eles acreditam que você existia antes de nascer. E é interessante, você pode estudar essas coisas, mas parece que até os apóstolos tinham essa ideia. Veja comigo, interessante, em João 9. João 9, capítulo 2. E aqui em João 9, versículo 1, e passando Jesus, viu um homem cego de nascença, ok? Cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Se ele pecou para nascer cego, então pergunta, quando é que ele pecou? Antes de nascer. Pelo menos eu vejo que é isso que eles estão falando. Jesus aqui não concorda com eles. Fala, sim, é isso mesmo. Ele até diz que nem ele pecou, nem os pais dele. Mas você lê isso, você para pensar, peraí, então os discípulos aqui estão achando que é possível pecar antes de nascer. Talvez eles tivessem a ideia que você poderia pecar talvez antes da sua concepção. Não sei, mas é uma ideia que pessoas têm e talvez aqui as pessoas têm. Mas quando você vai de volta para o versículo-chave dessa lição, Gênesis 2:7 diz aqui: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Aqui entendemos que Deus criou a alma no ato de criar o homem. Nós não precisamos separar as coisas e dizer que existia uma alma antes. Eu lembro quando eu era criança, não sei porquê, eu lembro que eu acreditava que eu era um tipo de corpo celestial que não tinha nem olhos, nem nariz, nem boca, e que Deus me colocou dentro de um corpo aqui que agora eu tenho os olhos, o nariz. Eu não sei porque eu acreditava nessas coisas. Eu tinha 3, 4, 5 anos de idade, eu me lembro, eu consigo hoje ver o que eu via na minha imaginação. Mas a Bíblia não fala isso. Mas é uma teoria que várias pessoas
Tem, que você existia antes. E essa ideia da reencarnação e tudo não existe na Bíblia, mas existem pessoas que falam isso. E eu conheço uma pessoa da nossa igreja que era espírita, agora salvo pela graça de Deus, mas acreditava nesse tipo de coisa. E Deus opera nas vidas e mostra que esse tipo de coisa não é verdade. Semana que vem, Deus permitindo, nós vamos continuar. Nós vamos ver essas outras teorias aqui, o que a Bíblia diz. E olha, eu acho bom você passar um tempo com a apostila, pelo menos lendo o número 2, número 3 e número 4. E se tiver tempo, eu não sei quais vídeos tem no português, mas você pode ir para o YouTube e procurar coisas sobre a epigenética. E que não é completamente esse assunto, mas eu acho que fica perto desse assunto. Seria interessante para você assistir algumas coisas para entender melhor isso. E semana que vem nós vamos lidar com isso. Se você quiser ver a palavra epigenética na apostila, eu até coloquei aqui na página 5, número 4, número 2, letra B, ok? Ali, e você pode ver essas coisas. Nós vamos lidar com essas coisas, sobre a origem da parte imaterial do homem, tudo bem? Agora vamos orar e terminar esta aula.